Concluindo, pessoal, o que temos aqui? Mais dois exemplos. Tá vendo aqui, o 0,66666, ou seja, uma dízima de período 3, sai da divisão de 20 por 3. Aí eu tenho 41,99. Também, eu tenho 4 vezes 9, 396, para 410 é 99, sempre vai sobrando 410. Ou 140, certo? O que vai dar um período de duas casas decimais, 0,41. São todos exemplos de números racionais. Então, o número racional, pessoal, é qualquer número que pode ser escrito no quociente de dois números inteiros, ou seja, na divisão de dois números inteiros. Então, temos lá o 5, é um número racional, o menos 3 é um número racional, que é 6 dividido por 2, o 0,6, que é os 6 décimos, o inteiro e 3 quartos, que saiu dos 7 quartos, e assim vai. O mais 2, o menos 51,7 e o menos meio. Todo número racional, então, pode ser escrito na forma de número decimal, tá vendo 51,7 aqui, 70, ou na forma de uma fração, 517 sobre 10, ok? Então eu quero que vocês façam agora a atividade que está na página seguinte. Então eu tenho lá, vamos dar uma explicação nessas questões. Aqui, vamos pensar de 1 a 3 primeiro. Você vai responder no caderno. Então o que ele quer? Ele quer que você resolva, por exemplo, a divisão de 7 por 4. Então você vai fazer a conta no caderno lá e vai dar o resultado desses números aqui na forma de número decimal ou número inteiro. Classifique cada quociente como número inteiro ou número não inteiro, ou seja, número decimal. Na questão 2 também, determine a forma decimal desses números aqui. Na questão 3, eu tenho lá o número racional inteiro na forma de fração ou número racional inteiro na forma de decimal, certo? Ou ele é inteiro ou ele é não inteiro. Então pega o primeiro aqui, o 3,51. Ele se encaixa em qual dessas quatro possibilidades? Primeiro, ele é uma forma decimal. Então, ou ele é racional inteiro, ou ele é não inteiro. No caso, ele é não inteiro. Então, você vai vir aqui e vai dizer que o 3,51 se encaixa na situação D. Ou você copia essa tabela aqui, não colocando as letras, e coloca esses números aqui dentro. Você escolhe a forma que você quer fazer, ok? Questão 4. Ou seja, eu tenho aí vários exemplos de números racionais. Eu quero saber quais desses números racionais também são números inteiros. Quais desses números racionais estão escritos na forma de fração? Os números racionais na forma decimal. E, finalmente, as dízimas periódicas. Alguns você vai ter que dividir para descobrir. Eu quero ver essas contas no caderno, hein? Na questão 5, ela é uma questão mais pessoal. Ou seja, você vai dar um exemplo de um racional inteiro, de um racional natural, de um racional não inteiro e um natural não racional. A questão 6 tem o nosso amigo João aí. Ele mediu 12,3 metros o pátio da escola. Como é que ele faria para representar, que unidade de medida ele vai usar para que não seja um número decimal? Tá certo? Que ele quer um número que seja escrito na forma de um número inteiro. Então, 12,3 metros corresponde a que outra medida que você vai escolher para que não tenha vírgula, seja um número inteiro. Certo? E, finalmente, as últimas 3 questões.
estão aqui, ó. Eu tinha umas 4 questões. Vamos lá. A questão 7. Vou pegar desse lado aqui que é melhor. A questão 7, você vai relacionar a primeira coluna com a segunda coluna. O 0,444 corresponde a que fração aí? E assim por diante, tá? Eu aconselho você fazer daqui para lá, ou seja, divide o de cima pelo de baixo, que você vai chegar nesses dois números, tá ok? Na questão 8, ele quer que você escreva 8 dividido por 4, ou 8 para 4, de duas maneiras diferentes. Uma na forma de fração, a outra na forma de número decimal. Tem dois exemplos aí para você entender, ok? Então, 8 para 4 corresponde a 2 inteiros, ou 8 quartos. 7 terços, 7 para 3 corresponde a 7 terços, 2 inteiros e 1 terço, que também é fracionário, ou 2,33333 de uma dízima periódica, ok? É o que você vai fazer com esses números aqui, ó. Tá joia? Na questão 9 você vai completar a tabela. Tem o primeiro exemplo, tá vendo aqui, ó? 12% corresponde a 3,25 avos, ou 0,12. E 3 quartos, que porcentagem que dá? E qual vai ser o número decimal, ok? O 2,44, que porcentagem que vai dar? Lembre-se que para porcentagem o número tem que ser 100 embaixo, ok? E eu tenho aqui, ó, 44 centésimos, então é 244 sobre 100. 13 décimos também é só dividir para achar o número decimal, ou multiplicar por 10 para achar a porcentagem. E finalmente a questão 10, você vai ver cada uma das situações aí e vai representar na forma de fração irredutível. Fração irredutível é quando ela é simplificada, ok? Então escreva esses números aí na forma de uma fração, ok? Bons estudos!